Imagine acordar em uma colina sem saber como chegou lá. Agora imagine encontrar dois homens mortos, sem qualquer sinal de violência. Apenas um detalhe macabro. Ambos usam máscaras pesadas de chumbo sobre os olhos. Foi exatamente isso que aconteceu em Niterói, Rio de Janeiro, em janeiro de 1966. Esse é o início de um dos maiores mistérios do Brasil, conhecido como o Caso das Máscaras de Chumbo. Os dois homens, identificados como Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, não tinham ferimentos, não havia sinais de luta. A única pista deixada para trás foi um bilhete enigmático em seus bolsos que dizia: "Estaremos de volta às 18h30, se Deus quiser." Até hoje a pergunta que ecoa é: de volta de onde? E por que usar máscaras de chumbo, como se estivessem se protegendo de algo que não podemos ver? A polícia arquivou o caso com uma explicação tão bizarra que parece piada: morte acidental por exposição a raios cósmicos. Sim, você ouviu direito. Raios cósmicos. Uma explicação que parece ter sido criada para esconder algo muito mais profundo e perturbador. Testemunhas se contradisseram ou se calaram misteriosamente. E havia um terceiro homem que teria desaparecido na mesma noite e nunca mais foi encontrado. Alguns dizem que ele chegou a ligar para a polícia, desesperado, afirmando que eles estavam sendo observados por algo que não era humano. As máscaras não eram peças improvisadas. Análises mostraram que eram feitas sob medida, com uma precisão técnica impressionante. O chumbo era grosso o suficiente para bloquear radiação gama, o tipo de proteção que vemos em laboratórios nucleares avançados. Mas o que eles estavam tentando bloquear na colina de Vintém? Seus olhos? Suas mentes? Ou estavam tentando se proteger de ver algo que o cérebro humano não foi feito para processar? E o mistério só aumenta. Poucas horas antes de morrerem, os dois compraram uma grande quantidade de água potável. Por quê? Eles acreditavam que a água da região estava contaminada por algo ou alguém. Eles sabiam que estavam entrando em um território perigoso. A colina onde foram encontrados até hoje é chamada por alguns moradores de Zona do Silêncio, um lugar onde, segundo relatos, até os pássaros param de cantar e luzes estranhas são vistas no céu. Cientistas e autoridades evitam o assunto. Quando perguntados, mudam de conversa. Você pode pensar que isso é só uma lenda. Mas os corpos eram reais, as autópsias foram feitas. E as máscaras? Elas estavam guardadas em um depósito da polícia. Mas em 2010, quando jornalistas tentaram localizá-las para uma nova investigação, elas simplesmente desapareceram, sumiram, assim como as respostas para este caso. E se esse não fosse um evento isolado? Em 1977, em Minas Gerais, um grupo de estudantes desapareceu após relatar sinais no céu. Em 1992, um técnico de rádio em São Paulo foi encontrado com os olhos vendados com fita de alumínio, repetindo uma frase em latim que ninguém conseguiu traduzir. Todos esses casos foram arquivados sem solução, mas estão ligados por um fio invisível: a necessidade de cobrir os olhos. O caso das máscaras de chumbo não é apenas sobre dois homens em uma colina. É sobre o que acontece quando nos aproximamos demais de um conhecimento que não deveríamos ter. E se eles tivessem conseguido voltar, como prometia o bilhete? Quem acreditaria na história que eles teriam para contar? Se este vídeo te deixou com a pulga atrás da orelha, ótimo. Você está fazendo as perguntas certas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a nossa investigação está apenas começando. No próximo vídeo, vamos explorar outros 3 casos brasileiros de desaparecimentos inexplicáveis, todos com a mesma estranha característica: uma proteção nos olhos. Talvez essa proteção não fosse para impedir algo de entrar, mas para impedir que algo saísse. Obrigado por assistir e até a próxima.